Glorificado é teu santo nome, Pai. Eu saúdo todos que acessaram esse vídeo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, irmãos, que os amigos amam Jó, mas ficaram 7 dias e 7 noites calados, temendo e temando, porque temiam a Deus, temiam falar alguma coisa e se levantar contra Deus, mas ao mesmo tempo que ficavam calados, não oravam, estavam omissos, pensando estar fazendo a vontade de Deus em silêncio. Na verdade, estavam deixando suas mentes vazias para que as trevas, para que o pai da mentira pudesse usar, ao ponto de fazer com que Jó começasse a blasfemar contra si mesmo, começasse a murmurar, não reclamar de Deus, mas levantasse a Deus e bradasse as suas chagas, o seu sofrimento. E ali, o inimigo das nossas almas encontrou uma forma de usar os amigos a pretexto de repreendê-lo, de exortá-lo, para acusá-los, porque eles se emocionam e passam a se envolver no problema de Jó, não como mãos acalentadoras, confortantes, como palavras confortantes, mas acusadoras, inflamando, tentando a Jó, e como consequência, correndo o risco de também ser tentado, e sendo tentado, alegrando o inimigo das nossas almas, e ali dando oportunidade para que o diabo almejasse levar a alma deles também. É por isso, papai, meu Deus, que eu te suplico, não permita que nós fiquemos omissos nesses momentos, que tudo aquilo que aprendemos no Evangelho nos confunda. Todas as almas que estão vivas nesta terra, no Brasil ou em qualquer país, já passaram pela primeira prova, mas muitas, Pai, estão com as mãos fracas e os pés trêmulos, muitos estão cocheteando, muitos estão mancando, muitos estão temendo e temando. Então, nessa hora eu conclamo a igreja, aqueles que verdadeiramente querem servir a Deus, que se colocam como discípulo de Jesus e como irmão de toda a humanidade, para juntos guiarmos esses pés fracos, guiarmos esses irmãozinhos que perecem por perda das suas famílias, que não têm entendimento, os tolos e os loucos. Que sejamos, Pai, os seus anjos, aqueles que vai trabalhar na tua obra, que é a humanidade, que são as almas, e não permitir que as trevas arrebatem eles para o inferno, porque lá no inferno ele terá com quem oprimir. Nos permita, Deus, que juntos, eu e a igreja, quando eu digo a igreja, são todas as igrejas, shintoístas, ubandistas, Seishinoe, Assembleia, congregações, Deus é amor, todas as igrejas habitantes na terra, porque todas Jesus está nela. Que todos nós voltemos para ajudar os pequeninos, aqueles que estão afastados da igreja, aqueles que perderam a fé, que nós não olhemos os nossos defeitos agora. O que foi feito de errado já foi feito. É olhar sempre para frente, sempre confiando na palavra que já pregamos, confiando em Jesus Cristo, nos mandamentos dele, porque, Senhor, se chegamos até aqui foi porque o Senhor permitiu. Agora queremos ser úteis, queremos ser útil, queremos verdadeiramente trabalhar na tua obra, fortalecer aqueles que perecem e não permitir que até as trevas arrebate nenhuma alma mais sequer. E se não for possível, Pai, por causa do nosso erro, do nosso pecado, impedir que ele leve o mínimo, o menor número possível. Porque todas aquelas que ainda estão confundidas, Senhor, têm oportunidade de arrepender. Muitos que fizeram suas escolhas, esses já endureceram seus corações. Esses já se voltaram contra o Senhor.
Então, quando a luz de Deus, quando a tua luz, Pai, se derrama através do teu Filho amado na terra, ao invés de eles reconhecerem, eles não são humildes. E aí o orgulho bate no coração. Eles se enfurecem ainda mais, porque estão cheios de soberba, cheios de conhecimento dos homens. Muitos têm faculdade, diplomas, se acham conhecedores do universo. Por isso é difícil para eles abraçar a humildade e reconhecer que pecou, e se arrepender e voltar para o Senhor. É por isso que se enfurece contra a luz. É por isso que se enfurece contra os seus mandamentos. É por isso que se enfurece contra as revelações espirituais. Que todos nós nessa terra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tomamos conhecimento disso e saibamos que o Senhor guia os nossos pés, que o Senhor nos fortalece, que se estivermos na Tua presença e confiando no Senhor, a nossa pregação vai surtir efeito. Meus irmãos, o Lula já sancionou, o presidente Lula, nosso presidente, que Jesus confiou nele esta missão de guiar o Brasil nesse tempo apocalíptico, já sancionou uma lei, tornando crime a perseguição às igrejas. E criminoso aquele que tenta fechar a igreja. E é por isso que agora no Congresso eles tramam para aprovar uma lei. Não se preocupe, meus irmãos. Se Deus já tocou no presidente a sancionar essa lei, é porque eles não terão êxito. Pode até aprovar, mas não vai valer. Porque Deus vai intervir, vai impedir. Tenham fé, não se preocupe. Orem sim, porque Deus não vai tocar o coração deles. Aliás, antes deixará que eles façam as suas escolhas e afronte os servos de Deus, porque aí eles estarão se condenando, porque a vontade de Deus já foi feita na terra. Não há mais volta. Este planeta deixou de ser planeta de expiação e agora passou a ser planeta de regeneração. Passou a ser o governo de Cristo. É necessário que antes piore para depois melhorar. Se está piorando é porque os servos das trevas não querem largar o seu poder, não querem se arrepender e ainda tem poder. E Deus não vai tirar o tempo de vida que deixou para eles, nem a posição onde eles estão, porque eles vão preparar a sua cama e depois deitarão nela. Mas nós, como servos de Deus, precisamos confiar e ter certeza que Deus está à nossa frente, que Jesus guia os nossos passos. Não se preocupe, meus irmãos, com a discussão no Congresso. Esses são os servos das trevas, os obreiros maus. Como não podem fechar a igreja, precisa aprovar uma nova lei para afrontar a que o presidente já aprovou. Fiquem tranquilos, porque agora o agir é de Deus. Se vocês verdadeiramente confiarem na palavra que estão pregando, confiarem em Jesus Cristo, naquilo que aprenderam, verão a glória de Deus nos dias mais difíceis. Verão que Jesus está na direção deste país. E ninguém que se levanta vai prevalecer. Todos cairão, porque a mentira não tem mais vez, principalmente no Brasil, que é pátria do Evangelho. O Brasil liderará o mundo, não financeiramente, será grande financeiramente, mas vai liderar o mundo espiritualmente, no Evangelho. É o Brasil que Jesus vai usar, que está usando para unir um só rebanho para um só pastor. Por isso necessário se faz que todas as igrejas se unam num só pensamento. Não precisa entrar num tempo do outro, ficar se misturando não, porque ainda há muito preconceito, há muitas diferenças que precisam ser sanadas. Nós precisamos evoluir muito ainda espiritualmente para estar unidos como pessoas, mas podemos unir nossos pensamentos, as nossas orações, os nossos esforços, não para impedir que eles aprovem as leis deles contra a igreja, mas para socorrer aqueles que estão perecendo pelo mundo afora. Essa é a verdadeira obra de Deus. Se fizermos isso, a nossa oração terá muito poder e vai socorrer gente que você nem imagina que existe, todos os cantos do planeta, e você será visto no céu, entre os anjos, como um verdadeiro discípulo de Jesus, um verdadeiro servo fiel de Deus, porque não ficou olhando para os seus pecados, nem para as suas fraquezas, confiou
confiou na palavra que prega, confiou na palavra da Bíblia, confiou nas revelações de Deus. E por isso, ela se fará forte. E agora você verdadeiramente vê os efeitos, vai ver os efeitos da tua fé. Não precisa ficar fazendo campanha, não. Confia. Não fica cobrando de Deus, não. Deus não é surdo. Quando você ora, entrega na mão dele e confia, ele faz, porque você confiou. Ele te ouve. Se o resultado não vir hoje, não se preocupe. As obras de Deus são eternas e às vezes demora um tempo para ela ser vista aos olhos humanos. Se você já tiver seus olhos espirituais abertos, você vai ver. Mas se não tiver, os olhos da carne vão ver mais na frente. E mais ainda, como a luz de Deus, de Jesus Cristo, continua se derramando na terra e não vai parar mais, todos aqueles que se voltarem para os pés de Jesus e confiar nele, vai ser abertos seus olhos espirituais. Já estão abertos, já estão se abrindo. Necessário se faz que se abre por etapa, aos poucos, para que não haja convulsão humana, para que não haja loucura, para que as pessoas não enlouqueçam. Porque quando se abre os olhos, os olhos espirituais, nós vemos muita coisa que nós não cremos que existe. Muitas coisas nós não cremos que é possível. Porque o reino de Deus é muito amplo. É muito grande, irmãos. Nós não somos capazes, até hoje não fomos capazes de ver, mas agora vamos ver. Não tudo, mas coisas que vai confundir a cabeça de muitos que não estão preparados. É por isso que Deus, através do seu Filho amado, está abrindo aos poucos os olhos espirituais. Não aquele que nós estamos acostumados a achar que abrimos na igreja. Não, aquilo dela foi ilusão, emoção da carne. O olho espiritual está sendo aberto agora. E agora, irmão, você vai ver. E vai ver coisas incríveis que você jamais imaginou ver ainda nessa terra, antes de deixar esta matéria. Então fique na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu oro em favor da vida de cada um de vocês. E principalmente pela evolução espiritual. E não se sinta, irmãos, culpado pelos seus erros do passado. Ou por algum vício, ou por algum erro que você ainda não consegue largar. Confie em Jesus. Se entregue nos pés dele. E se esforce com a sua consciência, com a sua mente em mudar. Ninguém precisa saber, só você e Jesus. E na hora certa você mudará que nem vai perceber. Vai sentir prazer em fazer essa mudança. Porque é assim que Jesus age. Ele não coage ninguém. Ele não intimida ninguém. Ele age na alma, no espírito. Fortalece lá dentro. Para que você sinta prazer em se aperfeiçoar. Em crescer em espírito e verdade. Por isso, meu Deus, obrigado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós, os crentes do Brasil e do mundo, somos pequeninos, grãos de areia na beira da praia. Mas em Jesus Cristo somos a rocha, porque somos um com Cristo. E agora vamos confiar com Cristo para que o Senhor, com Cristo, nos ajude a passar por esses dias de trevas. E lá na frente, contemplar o horizonte de maravilhas que tu tem guardado para nós. Obrigado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.